Olá, bem-vindos então à nossa segunda parte do curso de Lógica 1. A aula de hoje não é propriamente parte do conteúdo de Lógica 1, mas é, na verdade, uma revisão de coisas que vocês viram no colégio, no ensino fundamental e no ensino médio. É a revisão de algumas noções sobre conjuntos e relações. Não é uma caracterização rigorosa, se vocês quiserem, vocês podem me procurar, eu indico alguma bibliografia, tá? Mas é simplesmente a retomada de algumas noções que é importante vocês terem em mente para facilitar muito a vida de vocês depois da continuidade do curso, quando a gente passar para a lógica quantificacional. Então, vamos lá. A primeira noção a ser introduzida aqui, não definida, mas simplesmente introduzida, é a noção de conjunto. O que são conjuntos? Né? São conjuntos, né? São objetos, um elenco de objetos, que são ditos os elementos ou os membros desse conjunto, deixando de lado quaisquer questões sobre a natureza desses objetos ou desses conjuntos, deixando isso de lado. Qualquer coleção de objetos pode ser, né, deixando de lado casos problemáticos, tratada como um conjunto. O conjunto dos naipes do baralho, é meu primeiro exemplo. O conjunto dos números de 1 até 10. Outro exemplo, o conjunto dos números naturais, de 0 até infinitamente, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Um conjunto que nós já trabalhamos bastante, o conjunto formado pelo V e o F, novamente, seja lá o que forem esses objetos, em que sentido eles podem ser ditos objetos, não nos interessa aqui. Outro exemplo, o conjunto dos conectivos, né? Da linguagem L, estudado até aqui. Então, esses são bons exemplos de conjuntos. Exemplos um pouco mais complicados, mas que nós vamos tratar como conjuntos de qualquer modo, seria, por exemplo, conjunto dos países. Bom, em que sentido nós podemos dizer que o conjunto dos países é um conjunto? Bom, é um conjunto de objetos, eu posso listar, posso saber quais são, tem algumas coisas que são países, outras que não são, aí tudo bem. Eles são mais complicados porque eles são mais difíceis de especificar, né? A gente vai contar a Palestina como um país ou não? Né? É claro que, bom, na delimitação dos números naturais, bom, na delimitação do conjunto dos naipes, tudo isso depende de convenções que podem ser mais ou menos precisamente definidas. Essa aqui é mais complicado de definir. O que nós vamos contar como país? Vai ser o que as Nações Unidas reconhecem? Vai ser, bom, né? Mais complicado ainda, não, mais complicado no certo sentido, não sei se mais, mas também, o conjunto dos seres humanos. Bom, é um conjunto de indivíduos, é um conjunto, né, que contém algumas coisas, contém os seres humanos, mas não contém, por exemplo, os animais ditos irracionais, né, não contém mesas, não contém cadeiras, né, mas, de novo, é um conjunto difícil de definir. Nós vamos contar, o que vai ser esse conjunto? Vai ser o dos seres humanos vivos atualmente? Bom, a cada segundo esse conjunto está se alterando, então, com pessoas que nascem e morrem, como é que nós podemos, então, tratar esse conjunto da maneira como a gente vai tratar conjuntos a partir daqui, né? Se nós contarmos, não, é todas as pessoas que sempre existiram, bom, até onde a gente regride? Vai ser Adão e Eva o primeiro, a Lucy vai entrar, não vai entrar, e assim por diante, tá? Então, nós temos conjuntos, digamos, bem comportados, porque bem definidos, como esses aqui, e nós temos conjuntos cuja possibilidade de tratar conjuntisticamente é mais difícil, mas para os nossos propósitos, para nossos efeitos, nós vamos utilizar o conjunto dos países, o conjunto das cidades, o conjunto dos seres humanos, também como conjuntos, né? Compostos por certos elementos ou membros, né, que são, no caso do conjunto dos países, países, no caso do conjunto dos seres humanos, os seres humanos, se eu considerar o conjunto dos seres vivos, os seres vivos, ainda que para tratar isso matematicamente e rigorosamente, nós teríamos dificuldade, mas para os nossos propósitos isso não vai ser necessário. Tá? Então, o que é um conjunto? É simplesmente é um conjunto de elementos.
É importante observar e vai ter em mente que a gente pode especificar um conjunto, o mesmo conjunto, de diferentes maneiras, né? O que nós temos? Nós temos que, por exemplo, essas três aqui são três maneiras distintas de especificar exatamente o mesmo conjunto. Eu posso especificar um conjunto listando os membros, então eu listo aqui, eu tenho paus, ouro, copas, espada, né? Eu listei. Eu posso especificar esse conjunto, né, da seguinte maneira: esse conjunto é formado por um X qualquer, né, por um objeto qualquer. O X aqui é a gente vai se familiarizar ainda mais com isso, é uma variável, né, é formado por aqueles objetos, né, onde esse objeto é um naipe do baralho. E, claro, nós estamos utilizando aqui as convenções sobre o que é ser um naipe e assim por diante, tá? Então, eu especifico o conjunto pela propriedade que esses objetos têm. Uma maneira mais simples de dizer isso é dizer o conjunto dos naipes. Em casos fáceis, como o conjunto dos naipes, essa última aqui é muito mais fácil, ou a listagem. Mas há casos, a gente vai vendo com essa formulação aqui, por incrível que pareça, fica mais curta e mais elegante, tá? Então, essas são, entre outras, maneiras de especificar um conjunto, ou seja, nós podemos especificar um conjunto listando ou especificando a propriedade que os membros desse conjunto têm, por oposição aos que não são membros desse conjunto. Bom, no caso dos números naturais, nós podemos utilizar um nome convencional para ele. Eu não fiz aqui o tracinho, aquele do N, mas acho que fica bastante claro o que eu estou querendo fazer. Eu posso dizer o conjunto dos números naturais, do mesmo modo como eu dizia o conjunto dos naipes. Podia dizer, formado por x, tal que x é um número natural. Ou a gente pode entre aspas, listar, né? Por que eu não posso listar? Porque como o conjunto dos números naturais é infinito, a minha lista, eu não vou ter tempo de terminar essa lista antes de morrer, né? O que a gente faz nesse caso? A gente usa os três pontinhos, a gente usa reticências no final, né? Então, eu tenho 0, 1, 2, 3, 4 e 3 pontinhos. O que é importante observar? É importante observar, lembrar, né? Vocês já sabem, que esses 3 pontinhos podem ser usados quando o que se seguiria é claro, onde está claro que aqui viria o 5, depois o 6, depois o 7, depois o 8. Isso tem que ter ficado claro pelo padrão anterior. Novamente, essa é uma noção que não é essa noção de ser claro como é que vai seguir, né, pode não ser tão evidente. Alguns podem perceber qual é o padrão que devia seguir, outros podem não perceber. Nós podemos colocar uma questão filosófica muito interessante de em que medida podemos dizer que o que veio antes estabelece um padrão que deve ser seguido. Essas são questões filosóficas muito interessantes, né? Mas para os nossos propósitos, a gente não vai entrar nessa discussão aqui, a gente vai aceitar que há casos nos quais fica claro o que vem em seguida, e nesses casos a gente põe os 3 pontinhos. Na aula a gente pode voltar um pouquinho sobre esse assunto, para quem tiver interesse, né? Mas para nós não interessa, só interessa marcar aqui, vocês só podem usar esses 3 pontinhos quando for razoável esperar que a pessoa que vai ler sabe como é que isso aqui continuaria a partir do que veio antes, ou porque vocês especificam qual é a regra a ser seguida, tá? O que acontece, né? Ou que simplesmente agora eu tenho um terceiro exemplo, onde já começa a ficar um pouco mais claro porque a especificação, esse jeito de escrever aqui pode ser útil, em especial quando eu quero especificar várias propriedades que os objetos têm que ter para serem membros desse conjunto. Então, uma maneira simples de especificar um conjunto é falar, por exemplo, daqueles objetos x, onde x é ímpar e está entre 1 e 10. E aí eu teria o quê? O 1, o 3, o 5, o 7 e o 9. O que é importante observar? É importante observar o seguinte, que essa listagem não precisa ser feita nessa ordem, tá? Ou seja, o conjunto listado dessa maneira, 1, 3, 5, 7, 9, é o mesmo conjunto que 1, 9, 5, 3, 7, porque são simplesmente os ímpares entre 1 e 10.
né? Isso vale para qualquer conjunto, qualquer, né, ordenação que eu tiver, não importa a ordem, o que importa é se eles são elementos do conjunto ou não. Bom, um conjunto interessante, que é importante vocês lembrarem, é o conjunto vazio, ou seja, um conjunto de elementos que não tem nenhum elemento, né? Com todas as estranhezas que o zero como um número natural tem, tá? Deixando de lado aqui que relação pode ter uma coisa com a outra, tá? Mas só simplesmente lembre que conjunto vazio é um conjunto, é aquele conjunto que não tem nenhum elemento. E a gente tem duas maneiras usuais de representar esse conjunto, que são esses dois símbolos aqui. Ou, né, os símbolos que a gente pode usar para marcar conjuntos em geral, sem nada dentro, ou esse sinal aqui. Cuidado para não fazer o seguinte, para não... Ops, peguei a caneta errada aqui. Cuidado para não tentar usar isso... Horrível. Deixa eu pegar. Para não tentarem usar isso aqui como um símbolo para o vazio. Para nós isso não seria grave, não teria grandes problemas, só que isso aqui não é a representação, não é a representação do conjunto vazio, mas na verdade a representação de um conjunto de conjuntos, a saber, a representação de um conjunto que tem um único elemento e esse conjunto é o conjunto vazio. Uma outra maneira de escrever isso aqui é desse modo aqui. Né? Eu tenho um conjunto que tem como único elemento o conjunto vazio, um outro conjunto. Então, esse aqui é um conjunto unitário e não esse aqui seria um conjunto unitário e não o conjunto vazio. O símbolo seguinte que nos interessa introduzir e guardar para ter em mente é o símbolo para a relação de pertinência. A gente diz que os membros ou elementos de um conjunto pertencem a esse conjunto. E a gente utiliza esse símbolozinho aqui. Então, 3 pertence ao conjunto dos números naturais e a gente utiliza esse símbolozinho cortadinho para dizer que, bom, asterisco não pertence a esse conjunto aqui, ao conjunto dos naipes. Bom, o que é importante a gente relembrar em seguida? É importante a gente relembrar alguns conjuntos definidos em função de outros conjuntos. E o primeiro que a gente vai ver é a noção de complemento de um conjunto. O que é o complemento de um conjunto? São tudo aquilo que não é elemento do conjunto. E nós vamos escrever o complemento de um conjunto X utilizando esse compl X. Se o nosso X aqui é mais complexo, a gente pode usar chaves ou parênteses para deixar claro, vocês vão ver como é que isso funciona mais adiante. Então, se eu pegar, por exemplo, né, complemento dos números naturais, o que vai me dar isso? Vai me dar tudo que não é um número natural. Bom, então vai me dar o quê? Vai me dar os números irracionais, mas vai me dar também as mesas, as cadeiras, os naipes, desse jeito que a gente está tratando tudo como elemento de algum conjunto, né? Eu vou ter tudo que não é número natural pertence ao complemento dos naturais. Bom, dado isso, não é surpreendente que a noção que mais vai nos interessar, e muitas vezes vai estar implícita, vai ser falar do complemento de um conjunto X em um outro conjunto Y. Né? Então, e a gente, literalmente falando, diria que o quê? Que o complemento de X em um conjunto Y é o conjunto Y, exceto aqueles membros do Y que estiverem no X. Então, vamos ver alguns exemplos, né? Embora a noção seja simples, vamos ver alguns exemplos para facilitar os exercícios, vocês fazerem os exercícios e relembrarem essa parte da matéria. Se eu pegar o conjunto dos naturais menos o conjunto dos ímpares, menos o conjunto dos pares, eu vou ter o quê? Todos os naturais que não são pares, ou seja, os ímpares. Então, a gente pode escrever, né, naturais menos os pares, ou, se o contexto estiver claro, a gente vai continuar escrevendo o complemento dos pares e o contexto deixar claro que a gente está se referindo aos naturais. Né? Outra maneira de escrever a mesma coisa, o complemento de 0, 2, 4, 6, 8, 3 pontinhos nos números naturais, aqui estaria implícito pelo contexto, vai ser 1, 3, 5, 7 e assim por diante.
né? Ou o complemento dos naturais pares no conjunto dos naturais vão ser os naturais ímpares. Ok? Bom, o conjunto, além de definir um conjunto como complemento de outro conjunto, nós temos a noção de união de conjuntos. Né? O que é a união de dois conjuntos? É o conjunto formado pelos membros que estiverem aqui, acrescidos dos membros que estiverem aqui. Tá? Bom, e do mesmo modo, eu poderia ter união de mais de dois conjuntos. O que é esse conjunto aqui? Ele vai ser formado por todos os membros que estão aqui, mais os que estão aqui, mais os que estão aqui, e assim por diante. A gente poderia fazer a união de 4, 5, 6, quantos conjuntos nós desejarmos. Então, a união dos conjuntos é formado por aqueles elementos que são membros de um, que pertencem a um, ou ao outro, ou aos dois, claro, né? Porque a gente junta. Então, o que a gente vai ter? Fazendo aqui em conjunto alguns exemplos, assim que eu consegui voltar aqui para a caneta. Fazendo aqui alguns exemplos, o que tem? Digamos que eu tenho esses conjuntos x1, x2 e x3. x1 é o conjunto formado por 1, 3, 4, 7, 9. x2 é o conjunto dos primos e x3 é o conjunto dos ímpares. Se eu pegar a união de x1 e x2, o que eu vou pegar? Eu vou pegar todos os objetos que estão no x1 e todos acrescidos dos que estão em x2, a saber, todos os primos. Bom, então o 2, o 3 já tá, não preciso listar de novo, ele já é membro dessa união aqui. Em seguida, o 5, o 7 já estava, não precisa, né? O 11, o 13, bom, e assim por diante, tá? Aqui a gente poderia acrescentar, né, demais primos, tá? Para explicar esses 3 pontinhos. Já se eu pegar a união de x2 e x3, o que eu vou ter? Eu vou ter todos os primos e adicionalmente os ímpares. Ora, como o meu único par primo é o 2, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter o 2 e depois os primos. E assim por diante. Tá bom? Se eu pegar a união desses 3 conjuntos, né? O que eu vou ter? Eu vou ter, além dos ímpares, que está no x3, os primos, portanto, eu vou acrescentar o 2, porque o 2 não é ímpar. E, além disso, eu vou acrescentar o 4, porque o 4 está no x1. Então, se eu quiser colocar em ordem, não precisaria, mas se eu quiser, eu teria isso daqui. E agora, os primos. 5, 7... e o 9. Tá bom, é ímpar. E agora, todos os ímpares. Tá? E aqui viriam todos os ímpares. Ok? Bom, a próxima noção que a gente tem que relembrar é a de intersecção de conjuntos. Né? Qual é o conjunto formado pela intersecção de dois conjuntos? É aquele conjunto formado pelos objetos que pertencem aos dois conjuntos. Não a pelo menos um deles, mas aos dois. E do mesmo modo, nós podemos falar na intersecção de 3, 4, 5, 6 conjuntos. Vamos passar diretamente para alguns exemplos. Bom, se eu quiser pegar aqui a intersecção de x1 e x2, eu vou pegar o quê? O 1 não, porque o 1 não é primo. O 3 está no x1 e é primo, então ele entra. O 4 não, porque não é primo. O 7 é primo, então está nos dois conjuntos, entra, mas o 9 não é primo. Então, essa intersecção vai ser o conjunto formado pelo 3 e o 7. Se eu pegar a intersecção de x2 e x3, vai ser o quê? Aqueles objetos que estão nos dois. Ora, isso serão todos os primos, menos o 2. Então, eu poderia escrever 3, 5, 7,
11, 13, 3 pontinhos, né? Uma outra maneira seria escrever, né, primos menos o 2, tá? Essa é a intersecção de x2 e x3. E se eu quiser pegar a intersecção desses três conjuntos, o que eu vou ter? Bom, primeiro, como eu pego a intersecção do x1 e do x2, eu sei que o 3, mais que o 3 e o 7 não tem, porque a intersecção de x1 e x2 só tem o 3 e o 7. Além disso, né, o que tem que acontecer? Além de 3 e 7, para estar em x3 tem que ser ímpar. Bom, de fato, tanto o 3 quanto o 7 são ímpares, então essa intersecção aqui deu a mesma coisa que a intersecção só do x1 e do x2. São os dois objetos que estão nesses três conjuntos. A próxima noção que é importante a gente rever não é mais a definição de um conjunto a partir de outro conjunto, como com complemento, união, intersecção, mas é uma relação entre conjuntos, que é a relação de subconjunto. A gente diz que um conjunto é subconjunto de outro e a gente simboliza isso aqui desse modo, ou às vezes, por preguiça, depois eu vou explicar o que tem a ver, simplesmente assim, né? Depois vocês vão ver por que a gente acaba usando um ou outro, tá? E estritamente falando, qual seria a diferença, né? A gente diz que um conjunto é subconjunto de outro se todo elemento do primeiro é também elemento do segundo. Pode ou não ter mais coisa no segundo, mas para que um conjunto seja subconjunto do outro, tudo que está nesse primeiro tem que estar no segundo também. Então, se a gente considerar, por exemplo, os primos maiores que 7, né, eles são subconjunto dos ímpares, porque tudo que tiver aqui, está aqui também. O conjunto das mulheres é subconjunto dos seres humanos, porque tudo que pertence a esse conjunto pertence a esse conjunto aqui também. Algumas observações que é importante lembrar sobre o subconjunto, né? A primeira delas é que todo subconjunto é subconjunto de si mesmo. Né? Pensem por quê? Porque qual é a caracterização de subconjunto? A gente diz que X é subconjunto de Y se tudo que está aqui também está aqui. Bom, mas trivialmente, né? Se eu tenho que todo elemento de X está em X. Às vezes vai nos interessar falar em subconjunto próprio. E aí o subconjunto próprio é quando eu tenho o quê? Eu tenho que o X é subconjunto do Y e o X é diferente do Y. Aí a gente diz que ele é um subconjunto próprio. Tem elementos no segundo que não estão no primeiro, tá? Bom, quando é relevante essa distinção entre subconjunto e subconjunto próprio, é usual usar isso aqui para subconjunto, que pode ou não ser igual, e isso aqui para subconjunto próprio, tá? E é por isso que a gente tem esses dois sinais aqui. Ocorre que nos contextos onde isso não vai fazer muita diferença, não é inusual usar isso aqui para subconjunto, não subconjunto próprio, tá? Então, para nós não vai fazer diferença esses dois símbolos aqui. A gente vai tratar ambos como subconjunto, não como subconjunto próprio. Se a gente quiser falar em subconjunto próprio, aí a gente especifica, tá? Mas a gente vai estar considerando subconjuntos, ou seja, onde o que é dito subconjunto pode ser igual, ou pode ou não ser igual àquilo do qual ele é subconjunto. A observação seguinte, que é importante ressaltar, né, é que o vazio é subconjunto de qualquer conjunto, tá? De novo, vamos ver por que isso sai da caracterização de subconjunto, né? E aqui vocês vão começar, talvez, a ter um estranhamento ao qual a gente vai voltar várias vezes. O que eu disse? Eu disse que um conjunto é subconjunto de outro conjunto se todo elemento que está no primeiro está no segundo. Ou seja,
se não tem nenhum elemento aqui que não está aqui. Claro, isso é uma maneira de compreender um todo que pode gerar algum estranhamento, vocês vão se familiarizando aos poucos a gente pode voltar, não só na aula síncrona dessa matéria, mas a esse assunto a gente vai voltar várias vezes. Né? O que eu tenho? Eu tenho algo como todo elemento de X é elemento de Y, né? Isso para X é subconjunto de Y. A gente lê, em lógica contemporânea, lê essa frase, tá? Como dizendo o seguinte, como sendo estritamente equivalente a não existe elemento de X que não seja elemento de Y. Tá? Ou seja, o único jeito de X não ser subconjunto de Y é se tiver alguma coisa, um objeto aqui, que não está aqui. Esse é o único jeito de um conjunto não ser subconjunto de outro. Para ele não ser subconjunto, ele tem que ter um elemento que não é elemento do outro. Ó, compreendida essa relação entre, né, a caracterização de ser subconjunto e as exigências para algo não ser subconjunto, nós compreendemos que o vazio é subconjunto de qualquer conjunto, porque não tem nada aqui que não esteja aqui. Né? Simplesmente porque se é um conjunto vazio, ele não tem elemento, então não tem nada aqui dentro que não esteja num conjunto qualquer. Ressaltando, então, algo que eu já disse quando eu comecei a introduzir a relação de subconjunto, tá? Observar, a união e a intersecção de um conjunto são conjuntos, e o complemento de um conjunto é um conjunto, tá? Mas isso não costuma gerar confusão, mas como a união e a intersecção são formadas por dois conjuntos, é fácil a gente esquecer que união e intersecção de dois conjuntos formam um novo conjunto. Já a relação de subconjunto é uma relação entre conjuntos, ela não forma um conjunto. Tá? Então, o que eu tenho? Se eu pegar X união com Y, isso aqui vai ser um novo conjunto que tem elementos. Já se eu afirmar isso aqui, isso não vai ser um conjunto, não vai especificar um novo conjunto. Isso aqui vai gerar uma afirmação que pode ser verdadeira ou falsa. Se tudo que está no X estiver no Y, essa afirmação aqui é verdadeira, caso contrário, ela é falsa. Isso aqui não é verdadeiro nem falso. Isso aqui vai formar um conjunto, eventualmente vazio, eventualmente igual a algum deles, ou diferente, que é formado pela união desses dois, tá? Então, lembrem bem dessa diferença. Tá? Outra coisa que às vezes dá confusão é não distinguir a relação de ser subconjunto e a relação de pertinência. A relação de subconjunto é uma relação entre conjuntos. Já a relação de pertinência é uma relação entre objetos e conjuntos. Ou seja, não faz sentido eu dizer, por exemplo, que o conjunto 3, 5... que o conjunto formado por 3 e o 5 pertence ao conjunto dos ímpares. Não, o conjunto dos ímpares é formado pelos números ímpares, não por conjuntos. Né? O que nós podemos dizer é que 3, 5 é subconjunto do conjunto dos ímpares, mas ele não pertence. Se eu for listar o conjunto dos ímpares, eu vou ter 1, 3, 5, 7 e assim por diante. Mas eu não vou ter aqui no meio o conjunto 3 e 5. Tá? Então, conjunto 3, 5 não pertence ao conjunto dos ímpares, ele é subconjunto do conjunto dos ímpares. Tá? E o inverso também vale. Né? 3, o número 3 não é subconjunto do conjunto dos ímpares. Tá? Por quê?
Porque para que isso acontecesse, todos os elementos de 3 teriam que estar em ímpar. Mas 3 não é um conjunto, tá? 3 é um objeto, tá? Se dá para tratar ele como conjunto, vamos deixar de lado, tá? O que a gente pode dizer é que 3, sendo um objeto, pertence ou não pertence ao conjunto dos ímpares. Ok? Bom, com isso, então, vocês façam uma pausa dessa primeira metade da aula, tá? Vocês podem rever a matéria, fazer o exercício 3 Romano 1 nas páginas 49 e 50, conferindo as respostas, depois continuem para a segunda parte da aula.